Aleluia, irmãos, glória a Deus. Sabe, nós muitas vezes passamos por tempos difíceis, por momentos duros, complicados, situações em que muitas vezes nós não enxergamos uma saída, ou como diz, uma luz no fim do túnel, né? Algumas pessoas dizem: pastor, eu não estou no fundo do poço. A impressão que eu tenho é que na tentativa de sair eu cavei ainda mais fundo que o fundo do poço, de tão ruim que está. Eu não sei como é que você tem vivido os seus dias, se você tem passado dias bons, ou se tem alguma área da sua vida que está precisando de um socorro celestial. Mas eu creio que, independente de como você está, existe uma palavra que o Senhor tem para você nesta manhã, e eu creio que algumas pessoas aqui vieram para buscar uma resposta, ou você nem veio buscar uma resposta. Tem perguntas que você faz e que você nem sabe para quem você faz. Você acha que você faz essas perguntas para você mesmo, mas o Senhor quer dizer para você nessa manhã que Ele tem ouvido esses questionamentos, essas dúvidas que têm surgido no seu coração, e eu tenho certeza no meu espírito que essa palavra virá como resposta para muitas pessoas aqui, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, nós vemos pela palavra de Deus que todos os homens de Deus passaram por momentos difíceis. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, Isaac estava vivendo um momento em que havia severa fome na terra, muita fome, tempos de fome. E eu quero te dizer que Deus não envia fome para ninguém, Deus não envia problema para ninguém. Então, não pense que o vale que você enfrentou ou está enfrentando foi Deus que levou você para lá, Deus que colocou você lá para você aprender o que é bom, né? Não, irmãos, Deus não tem o desejo de que nenhum filho sofra. Deus não envia fome nem inicia fome, mas Ele usa os tempos de fome para demonstrar que Ele é o Deus que possui recursos ilimitados, e com isso acaba expondo também as nossas limitações naturais. Isaac foi alguém que prosperou num tempo de crise. Isaac foi alguém que prosperou em meio à fome da nação. Não havia chuva, a semente mirrava sobre a terra, mas a Bíblia diz que ele semeou e colheu 100 vezes mais, mesmo no tempo da crise. Eu não sei você, mas essa palavra me enche de fé e de expectativas. É possível, pastor, semear uma semente e colher tanto mais, 100 vezes mais do que a minha semente? Sim, é possível, e é essa a promessa do Senhor para mim e para você. Sabe, irmãos, Isaac, ele aponta para um tipo de crente da nova aliança. Quantos aqui são crentes da nova aliança? Se você é um crente da nova aliança, você pode se enxergar em Isaac. Por quê? Porque hoje nós vamos aprender com esse homem como desatar uma grande colheita financeira na nossa vida. Nós precisamos perceber isso. Sabe, você desata uma grande colheita quando você faz como Isaac fez. Presta atenção. Isaac estava passando por um momento de crise. Não sei se você reparou no começo do texto, não é? Olha lá o versículo 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Isaac estava tentando resolver o seu problema. Isaac estava interessado em fazer algo para mudar a história, para transformar o ambiente que ele estava vivendo. Diz que ele foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Mas nesse dia, versículo 2, olha o que a Bíblia diz: apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não
desças ao Egito. O que significa isso, pastor? Isso aí aponta para quê? Na verdade, querido, o Egito aponta para a nossa tentativa de resolver o problema do nosso jeito. Egito era uma terra que naquele tempo ainda tinha alguns recursos. E Isaac então foi tentado a ir para o Egito. Mas interessante é que o pai de Isaac fez isso lá no passado. O pai de Isaac também foi para o Egito numa época de fome. Abraão, ele desceu ao Egito, e lá no Egito ele teve que mentir a respeito da sua esposa Sara, não é? E ainda assim o Senhor trouxe grande, rica, farta provisão para Abraão ali. Mas aqui a direção de Deus para Isaac foi muito clara. E sabe, irmãos, uma coisa que nós temos dificuldade de fazer quando nós estamos em crise, é ouvir o que Deus está falando. Ei, às vezes, no momento de crise, Deus vai te pedir para fazer algo que é ilógico, que não faz sentido, que naturalmente você vai falar, hã? Como assim? Deus está me mandando fazer isso? Não, peraí, está errado. Isso aí não é voz de Deus, não. Sai. Isso não é Deus falando, não. Imagina, estou aqui na terra de fome, estou aqui, eu estou vendo, eu estou lançando semente na terra aqui, eu vejo os vizinhos lançando semente na terra, a semente mirra, a semente seca na terra e não nasce nada. E Deus está falando para eu ficar aqui, sabe o que é? Deus está querendo que eu morra nessa terra aqui, de fome, na seca, perdido. É isso que Deus quer. Ei, o que eu estou te falando é revelador. Se você entender o que eu estou te falando, pode ser uma grande chave que vai virar na sua vida. Ouça o que o Espírito Santo te diz. Ouça a palavra de Deus. E eu já te falei, mas eu vou repetir. Às vezes, no momento de maior crise, Deus vai te mandar fazer algo que você vai falar, não é o certo. Como é que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Por que será que Isaac queria descer para o Egito? Porque esse era o referencial que Isaac tinha do seu pai Abraão, quando Isaac era uma criança. E quando tinha uma crise, Abraão já falava, mulher, não vai ter jeito. Nós vamos ter que descer para o Egito, porque você viu como é que está? Quanto tempo que não chove? Como é que está seco as coisas? Eu acho que nós vamos ter que dar uma voltinha para o Egito. Isaac aprendeu. E talvez seja assim com você também. Você tem aprendido algumas coisas com a sua família natural, a buscar um empréstimo no banco, a usar o cartão de crédito, a pedir dinheiro emprestado para alguém, não é? A procurar um agiota. Mas o que o Senhor está dizendo para você é: confie em mim, entregue os seus problemas na minha mão, deixa que eu resolvo por você. Isaac estava vivendo um momento de severa crise, a fome estava na terra, todo mundo estava indo para o Egito, todos estavam fazendo isso, mas Deus deu uma direção para Isaac. E eu posso te dizer, por mais esquisito que tenha sido a direção de Deus, Isaac obedeceu. Primeira chave: se você quer experimentar um ano de 2024 diferente, seja guiado pelo Espírito, ouça a voz de Deus. Irmão, o diabo não quer que você prospere, o diabo não quer que você cresça na sua vida financeira, o diabo quer ver você na dificuldade, na pindaíba, com o nome sujo. O diabo quer ver os credores ligando para você, quando disca 011 no seu telefone, você fala: misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, não é? Por quê? Porque os credores batem na sua porta, e o diabo quer que você acredite que essa é a vida normal de qualquer pessoa. Mas eu quero te dizer, esse foi o último ano que você passou esse perrengue todo, porque Jesus vai te dar um ano diferente. Pastor,
Faz 5 anos que eu penso a mesma coisa, que o próximo ano vai ser diferente, e faz 5 anos que não é diferente. Pois é, o problema não está em pensar. Eu não estou desafiando você a pensar diferente. Eu estou desafiando você a crer diferente. Crer diferente. Eu não estou pregando para você pensamento positivo. Se você quer ouvir frases de pensamento positivo, procura um coach, procura uma outra religião. Aqui não, aqui eu prego a palavra de Deus. Aqui nós instigamos você a andar por fé, a crer que Deus pode fazer, que Deus pode mudar a história. Deus deu uma direção para Isaac e ele obedeceu, mesmo que fosse estranho, mesmo que fosse esquisito. E talvez você ainda não tenha compreendido por que era estranho para Isaac a direção de Deus. Irmãos, pensa o seguinte, é que a gente não entra na história muitas vezes, mas Isaac estava passando dificuldade. Talvez ele estava contando, ele tinha um saco de trigo, e a seca veio. Aí ele foi comendo, família foi comendo, ele falou: está quase acabando o trigo, como é que eu vou fazer? Aí ele olha, vai no vizinho do lado esquerdo, fala: viu, vizinho, o que nós vamos fazer, cara? Está tudo seco. Aí ele pergunta para o vizinho: viu, você tentou plantar alguma coisa? O vizinho falou: rapaz, já perdi 2 sacos. Perdi 2 sacos de trigo já. Semeei tudo, rapaz. Pode falar? Seca. Não nasceu um brotinho, um pezinho de trigo. Nada, não cresceu nada, rapaz. Eu só perdi dinheiro. Fala: rapaz, misericórdia. Aí ele volta para casa e vê que só falta mais um pouco de trigo dentro do saco. Ele fala: não, vou perguntar para o vizinho do lado direito. Aí ele chegou: ô vizinho, como é que está aí? Rapaz, aqui o negócio está complicado. Você tentou plantar alguma coisa, seu Zé? Aí ele fala: rapaz, eu até tentei, mas pode falar, não nasceu nada. Nada. Sério? Mas será que é só aqui? Que nada, eu tenho um compadre que mora lá do outro lado, lá não sei aonde lá. Ele também plantou, não deu nada. Não, e o fulano lá, que ele sempre plantava, sempre dava muito boa colheita. Rapaz, perdeu tudo que tinha. Está todo mundo indo para o Egito. Está todo mundo, na verdade, indo embora. E posso te falar? Minhas coisas estão prontas aqui. Estou pegando minha família e estou indo para o Egito. Aí quando ele olha para trás, vê o vizinho do lado esquerdo também, montado nos cavalos, nos camelos, e indo para o Egito. Ele fala: meu Deus. Ele olha para o saco de provisão, e ele fala: só me resta isso. Você está entendendo o ambiente que Isaac estava? Você percebe? Aí Isaac talvez chega para a esposa e fala: ó, mulher, seguinte, nós vamos subir para o Egito. Nós vamos ter que subir, não tem jeito. Vamos caminhar, vamos ajeitar as coisas aqui, vamos. Quando eles estavam lá indo para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus, aí Deus aparece para ele. Não foi isso que aconteceu ali? Olha lá, o Senhor apareceu a Isaac e disse: Isaac, não desças ao Egito. Isaac falou: espera aí, tem alguma coisa errada. Deus, olha o que Deus está dizendo para mim. Falou para eu não descer. Todo mundo está indo, olha aqui. Nós estamos sozinhos aqui. A gente vai morrer sozinho aqui se a gente não for. Deus falou: não desças ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu indicar. Deixa eu te falar um negócio. No momento da crise, nós temos uma tendência a ouvir todo mundo. Mas tem uma voz que o diabo não quer que você ouça. É a voz do Senhor. Porque o Senhor, no momento da crise, vai falar algo para você que você vai achar muito esquisito, muito estranho, que vai ir contra o que a maioria das pessoas ao seu lado estão falando para você fazer. Como é interessante, porque no meio de toda essa crise, Deus deu uma direção para Isaac. Como que eu apareço para o meu servo,
numa crise de fome pior do que a de Abraão, e digo: não desças ao Egito, porque é lá que está a provisão, é para lá que está todo mundo indo. Essa é a solução para a maioria das pessoas, é lá que está a resposta que eu preciso. A lógica é: gruda esse saquinho de provisão que você tem aqui, meu filho, agarra ela, e acredita que é ela que vai te dar a saída. Essa é a lógica. Pega esse restinho aí e vai para o Egito, enquanto tem alguma coisa no saquinho. Entendeu? Enquanto tem alguma coisa, gruda ela e vai para o Egito, senão você vai morrer de fome. Era isso que a circunstância estava dizendo para Isaac. Irmão, isso é muito sério. Seu maior referencial de vida, de direção para aquilo que você tem que fazer, tem que ser ouvir a voz de Deus. Quando Deus dá uma palavra que aparentemente Ele está te parando, na verdade Ele não está parando você, Ele está desatando nós que te impedem de viver pela fé, está te ensinando a confiar no braço dele, porque você concorda comigo, que para Isaac a decisão foi muito séria. Isaac colocou a família dele em risco, Isaac arriscou tudo para responder a Deus. Quando todo mundo estava indo, com os filhinhos pequenos, com os filhinhos maiores, com os adolescentes, com os jovens, famílias, esposos inteiros, ninguém ficou naquela terra, todo mundo foi. Isaac assistiu da janela dele, famílias e famílias, passar em cima de camelos, jumentos, cavalos, cheio das mudanças, das roupas, indo para o Egito. Foi um desafio para Isaac acreditar na palavra. Não foi algo simples, mas eu quero te dizer, a resposta para a crise que você está passando não está no Egito, não está em confiar na sua própria força, em achar que você sabe tudo que você tem que fazer. A resposta para aquilo que você está vivendo está no Senhor. O Egito nunca foi resposta, nunca foi. Você quer desatar uma grande colheita? Você quer viver um 2024 de grandes colheitas? Oh, irmão, aprenda a confiar no Senhor. Não tenha pressa de tomar decisões quando a fome obriga você a fugir, porque está escrito: saireis em paz e em paz sereis guiados. O Senhor é aquele que te guia. Seja um filho de uma palavra e não um filho de circunstâncias, porque algumas pessoas aqui já receberam uma palavra dos céus, de que o Senhor vai te prosperar, de que o Senhor vai te suprir, de que o Senhor vai mudar a sua história, mas infelizmente alguns ainda são filhos que se apegam às circunstâncias. Os momentos difíceis apagam dos seus olhos as imagens de prosperidade, de crescimento, de suprimento, de abundância que o Senhor um dia gerou no seu coração. Mas nessa manhã o Senhor me mandou aqui para que você volte a enxergar as promessas que Deus fez para você, para que você seja alguém que sonhe, não os seus sonhos, mas os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, porque Ele tem pensamentos maiores do que os seus, e os caminhos do Senhor são mais elevados do que os seus. Segundo ponto que eu acho muito importante nesse texto: se você quer desatar uma grande colheita, não coma a semente no tempo de escassez. Ah, pastor, peraí, não, aí o senhor pegou pesado, porque às vezes só sobra semente,
Às vezes é a semente que vai me manter vivo até amanhã. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Você tem comido tudo e não tem sobrado nada para você semear. E se você não semeia, não há uma colheita. Não há. Não tem colheita. Eu estou morando numa casa que tem um terreno lá no fundo agora, com terra. Imagina só que hoje à noite eu falar: Senhor, estou querendo comer uma alface, fresquinha, colhidinha na hora, uma couvezinha, né? Faz nascer um pé de couve na minha casa, faz nascer uns pés de alface na minha casa. Deixa eu te falar, irmão, no outro dia vai ter alface, vai ter couve? Não vai, mas olha só, se eu ousar semear semente de alface e de couve, pode ser que nasça um pé. Isso porque eu sou filho de Deus, quando eu semear, vai nascer. Vai nascer. Amém? O problema é que tem muito crente querendo colher o que nem semeou. Lembra do exemplo que eu dei aqui? Aquilo que sobrou no saco, que era na cabeça de Isaac a provisão da família, na verdade não era provisão, era semente. Era semente. Era para ele plantar. Não era para ele comer, era para ele plantar. E eu vou te falar, plantar em tempos de crise é o grande desafio. Porque na hora da crise você só pensa em comer. Você só pensa em E é engraçado que no tempo de crise parece dar mais fome ainda. Aí você fica com medo: não, mas se eu não guardar isso aqui, vai faltar para amanhã. Não, mas olha, não, isso aqui é minha reserva. Pois é, meu irmão, às vezes a sua reserva é a semente que você vai plantar e vai trazer uma rica e abundante colheita. Você fica confiado no Egito, você fica confiado nas riquezas dessa terra. O Senhor está dizendo para você: confie em mim, eu posso dar muito mais. Sabe, o que nós vamos ver aqui, o que Isaac fez, foi uma das maiores loucuras que o homem pode fazer. Versículo 12, coloca lá, Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra. Até aí. Semeou Isaac naquela terra. Que terra é essa? Que terra é essa? Terra da crise. Que terra é essa? Terra da seca. Que terra é essa? Terra da fome. Que terra é essa? Terra da falta. Na terra da falta, na terra da fome, na terra da seca, Isaac ousou semear. Homem de fé. Primeiro ponto da minha pregação: ouviu a Deus. Segundo ponto: não coma a semente em tempos de escassez. O que tem que ser semeado, tem que ser semeado. Semeou Isaac naquela terra. Qual foi o resultado, irmão? No mesmo ano. Quando foi? No mesmo ano. No mesmo ano. Naquele tempo, enquanto todos estavam fugindo, olha o que Deus fez: recolheu 100 por 1, 100 por 1. Olha o final desse texto, eu amo o final desse texto. Porque o Senhor Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou profetizar sobre o seu 2024. Se você crê, levanta uma de suas mãos, que eu quero profetizar na sua vida e na vida da sua família. Se você crê, e se você semear, mesmo em tempos de crise, você vai colher a 100 por 1, sabe por quê? Porque o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai abençoar sua casa. O Senhor vai abençoar sua família. O Senhor vai encher as suas despensas. Ele é fiel. Às
Às vezes a gente ouve uma palavra dessa, o nosso coração se fecha. A gente acha, a gente julga a palavra como sendo uma palavra interesseira. Mas sabe, irmão, eu não estou pregando conhecimento natural, eu estou pregando a Bíblia para você. Ou você crê no que está escrito na Bíblia, ou então não faz sentido viver uma vida cristã. Se eu não creio no que está escrito na palavra de Deus, e eu não estou usando de teorias, né, da hermenêutica para interpretar o texto, é o que está escrito. Em que terra que Isaac semeou? Na terra fértil? Não. Na terra com muita água? Não. Na terra adubada? Não. Isaac semeou da fome, da escassez, do solo seco, no meio do deserto. Ou seja, naquela terra de fome, Isaac pegou o que era para comer, o que era para garantir a saúde, o que era de fato para garantir a subsistência da família, e lançou a semente. Lançou a semente. No momento em que semear era praticamente sinônimo de suicídio. No momento em que abrir mão do que ele tinha era praticamente um sinal de desistência da vida. Era uma loucura. Preste atenção. Você vai encontrar muita gente fugindo para a terra do Egito. Você vai encontrar muita gente fugindo da pressão. Muita gente fugindo do compromisso. E chamando você para ir junto. Não seja tolo, não seja bobo, não faça isso. Não é hora de semear. Olha o quanto você tem, olha os seus compromissos, olha a sua responsabilidade. Olha, seja responsável. Seja sóbrio. Mas você tem que dizer: eu decidi não ir ao Egito, eu decidi não confiar em mim mesmo e nem no mundo. Eu tenho uma palavra de Deus, eu vou ficar no lugar da minha fé. E não apenas ficar, eu vou ficar e vou semear, porque Isaac ficou. Mas não ficou esperando as coisas acontecerem. Isaac ficou e semeou. Tem gente que fica, mas não semeia. Tem gente que fica no período da pressão, mas não lança semente na terra. O que a Bíblia diz? Que naquele mesmo ano, Isaac colheu daquela terra dura, daquela terra seca, daquela terra sem adubo, sem nenhuma condição, de onde não podia vir nada. Deus decidiu trazer uma colheita sobrenatural. Palavra de Deus para você hoje. A palavra de Deus para o seu coração nessa manhã é: não coma nada do que está no estoque. Plante a semente que Deus colocou na sua mão. Faça como Isaac, porque todos que fizeram a opção pelo Egito padeceram. Ele decidiu semear na terra que Deus o plantou. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Ele decidiu semear na terra que o Senhor havia o plantado, na terra onde Deus tinha o colocado. Pastor, é um desafio muito grande. É verdade, porque nós temos uma tendência a achar que a nossa prosperidade virá pelo suor da nossa testa, pelo muito trabalhar. Presta atenção, eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar. Eu não estou dizendo que Deus vai abençoar aquele que não faz nada. Não é isso que eu estou dizendo, até porque não é isso que o texto diz. O texto diz que ele ficou e ele trabalhou. Amém? Deus prosperou Isaac enquanto ele trabalhava. Eu estou te desafiando a semear como sinônimo do seu trabalho. A sua parte é semear. A parte do Senhor é fazer germinar a semente que você lançou na terra. Ei, porque tem uma parte da colheita que você é incapaz de fazer acontecer. Porque quando os vizinhos lançavam semente, a semente morria na terra. Mas a Bíblia
Bíblia diz, essa Bíblia que nós acabamos de ler, diz que na mesma terra que homens que confiavam no seu próprio braço, lançou semente, a semente morreu, na mesma terra, no mesmo lugar, Isaac plantou e colheu 100 por um. 100 por um. Não interessa o que as pessoas estão dizendo ao seu redor, não importa o que as pessoas estão dizendo sobre a crise, sobre o momento, sobre o país, sobre a economia, não importa. Persevere. Isaac é um referencial para nós, porque ele foi um homem que recebeu uma palavra de Deus. Se você tiver com o seu coração aberto nessa manhã, você também está recebendo uma palavra de Deus. Você precisa ficar com ela. Você precisa segurar ela. Você precisa guardar essa palavra no seu coração e crer. Irmão, você tem que ter noção do poder de uma semente. Você tem que ter noção do poder, porque, presta atenção, quando um homem lança uma semente na terra, essa semente que foi lançada na terra, ela tem um poder, um potencial para gerar uma árvore que vai gerar muitos outros frutos e muitas outras sementes. Mas para aquela semente germinar, a semente tem que morrer. Você sabia que a semente morre para nascer a árvore? Você já deve ter feito aquele trabalho de casa lá do primário, de botar um feijãozinho no algodão cheio de água, sim ou não? Não é? E de ter que acompanhar o crescimento do feijão. Quantos aqui fizeram isso? Todos, praticamente, né? Se não fez, faça hoje. Pega um feijão, você vai ver que fantástico que é. Qual que é a realidade? A realidade é o seguinte: o feijão que você plantou, ele vai murchando, aquela casca do feijão vai se abrindo, vai partindo, porque o feijão é uma semente dicotiledônea. Você sabe o que é isso? Não? Está vendo? Eu fui um aluno estudioso. Pastor Alex também é cultura. Na verdade não é cultura, é biologia, né? São duas partes. No meio dessas duas partes surge um broto. E esse broto vai surgindo ali do meio e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o feijão? O feijão fica grudado no caule da nova árvore. E aquela planta vai crescendo, não é árvore, né? Feijão dá em rama, eu sei, mas, né? Entenda. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e o feijãozinho que deu a origem para a árvore, para a planta, vai secando, vai secando, vai secando, até que as duas partes da semente se soltam do caule, caem na terra e não vira nada. Mas aquela semente que morreu, deu origem a uma planta que vai crescer e não vai dar um grão de feijão, vai dar várias vagens de feijão, virá uma colheita, não é? Agora, quando você lança várias sementes, aquilo se transforma em, de verdade, uma plantação enorme. O que eu estou dizendo para você com isso? Que semente não serve para subsistência, semente só existe para dar frutos. Tem uma parte dos recursos que Deus entrega na sua mão que não é para você comer, é para você plantar. Tem uma parte dos recursos que Deus confia a você, que Deus diz para você: planta que eu quero te dar mais. E o Senhor é o maior interessado em te ver prosperar. O Senhor é o maior interessado em te ver crescer na sua vida financeira. O problema é que a gente não confia naquilo que a Bíblia diz. A gente acha que comer a semente é a melhor alternativa. Sabe o que você está fazendo? A mesma coisa que os vizinhos fizeram, que foram para o Egito comendo a semente. Você confia que mesmo comendo, você vai ter colheita. Mas isso é uma insensatez. Ele não apenas permaneceu no lugar,
mas ele abriu mão da semente. A semente que estava tão escassa na sua época, contrariando toda a expectativa do mercado, toda previsão da economia, contrariando o bom senso dos formadores de opinião, ele decidiu semear. E por causa da sua atitude, a Bíblia diz que ele desatou o maior tempo de colheita que uma pessoa poderia experimentar na sua vida. Versículo 12: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Aí você acha que é só isso? Terminou aí, né? A história de Isaque terminou aí. Não, vai para o versículo 13, por gentileza. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. 14. Possuía ovelhas. Peraí, tem um negócio errado aí. Ele não estava na terra da seca? Ele não estava na terra da crise? Ele não estava na terra da fome? Mas o que uma semente gerou? Prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Você está entendendo? Então deixa eu te falar uma coisa. Quando você ousa obedecer o Senhor, quando você ousa semear, mesmo no tempo da crise, quando você ousa perseverar na sua fé, é isso que acontece com você. Pastor, quanto tempo eu tenho que perseverar? Não sei, mas uma coisa eu sei: persevere até acontecer. O tempo de um pode ser um pouco mais rápido, o tempo do outro pode ser um pouco mais demorado, mas persevere até acontecer. Você pode dar uma palavra de encorajamento para a pessoa do seu lado aí e falar: persevere, mas persevere até acontecer. Amém? Até acontecer. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. O Senhor nunca vai colocar você numa fria. Se você ouvir a voz do Espírito, Ele nunca vai colocar você numa fria. Nunca vai mandar você fazer algo e deixar você na chapada. Quando Ele nos manda fazer algo, irmão, Ele vai até o fim da jornada conosco. Isaque não apenas creu, mas ele permaneceu firme na fé. Sua vida, irmão, não está na mão do governo. Pouco me importa quem está lá. Eu não sou de um presidente, eu não sou de um governador, eu sou de um rei. Eu não pertenço a uma nação, eu pertenço a um reino. Amém? Não interessa a tendência, Deus vai me sustentar, Deus vai me prosperar. E olha, eu posso apontar algumas pessoas, não vou fazer para não constranger, mas eu posso apontar algumas pessoas que eu vejo daqui de cima, que têm prosperado, que Deus tem abençoado. Eu tenho visto a prosperidade de Deus alcançando várias pessoas aqui no nosso meio. Irmãos, eu posso dizer com alegria no meu coração, sem orgulho natural, mas com alegria no meu espírito: nós somos uma igreja próspera. Eu tenho uma igreja próspera. Irmãos, nós temos prosperado. Eu louvo a Deus, porque eu tenho visto gente no nosso meio que tem permanecido fiel, firme. Irmãos, nós temos muitos irmãos dizimistas entre nós, muitos. E eu sou grato a Deus pela sua vida. Sabe, eu ainda vou ter condição. Conversei com um pastor lá em Goiânia, ele vai estar com a gente aqui no final de dezembro. E ele estava me falando como é que ele faz a festa das primícias lá na igreja dele, lá no Rio Grande do Sul. Ele falou: pastor, na festa das primícias não são todas as pessoas que participam. Não são todas as pessoas da igreja que participam. A igreja dá um jantar para os membros da igreja, que cada pessoa, o custo da comida, da refeição de cada pessoa é R$120. Daí você já consegue imaginar o padrão.
R$ 120 por pessoa. Aí eles decoram o prédio inteiro, fazem um negócio muito poderoso, maravilhoso. E esse jantar é feito para aqueles que naquele ano foram fiéis, dizimaram 12 meses e entregaram uma oferta de primícias. E no mês de fevereiro ele faz a festa das primícias. E aí eu estava tentando entender, falei, mas pastor, como é que o senhor faz um negócio desse? Porque tem irmão que ia ficar chateado. Não sei se você concorda comigo. Eu falei, mas não acontece de o irmão falar, pô, mas agora é medido pelo tanto de dinheiro que dá para a igreja? Só pode participar do jantar quem dá dinheiro agora? Como é que é isso? Aí ele me falou algo que, se eu estava impressionado, eu fiquei mais impressionado ainda. Sabe o que esse pastor falou para mim? Falou, pastor, 100% da minha igreja é dizimista. 100%. Não tem nenhum membro da igreja que não seja dizimista na minha igreja. Nenhum membro, nenhum. Todos são dizimistas. Eu falei, eu já estou feliz com a minha igreja. Falei, mas o Senhor falou no meu coração, você pode ficar mais feliz. E você pode me ajudar nisso. Eu falei, Jesus, não, e assim, o prédio da igreja dele, fantástico, maravilhoso. Eu tive lá em agosto do ano passado, que prédio extraordinário. Alguém pode falar, pastor, mas o que adianta um prédio? Não, irmão, sabe, aqueles que são abençoados por Deus, o ímpio vê. Não é para o crente ver, é para o ímpio ver. E falar, que povo abençoado, que povo abençoado. E eu quero mais que as pessoas vejam mesmo. Quero mais que o ímpio veja. E que ele fale, eu quero ser tão abençoado quanto o povo da videira. Eu quero que seu vizinho fale, qual que é o seu segredo? Me conta, fala para mim, como que pode? Ano passado você estava com um carro, esse ano você já está com outro. Você me disse que comprou um terreno lá no outro bairro. Você está falando que vai construir uma casa até o final do ano. O que é isso? Como é que é isso? Aí você vai falar, não sei explicar muito bem não, mas a graça de Deus está sobre a minha vida. E eu tenho aprendido o poder de uma semente. E eu tenho semeado e Deus tem me abençoado. Num tempo de crise, num tempo de dificuldades, eu tenho colocado os meus recursos no lugar certo. E Deus tem feito na minha vida. Você não vai ter muitas respostas, mas você vai poder dizer, eu sou abençoado. Assim como disse, foi dito a respeito de Isaac. Você pode dizer isso, eu sou abençoado. Levanta as duas mãos para os céus. Eu sou abençoado. Olha para o céu e fala, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Aplauda o Senhor Jesus. Porque essa é a verdade a seu respeito, meu irmão. Pelo menos é isso que a Bíblia diz a seu respeito. Você é abençoado. Você não pode dizer, eu não tenho. Porque a Bíblia está dizendo que você é abençoado. Isaac, no tempo da crise, no tempo de dificuldade, Isaac, no tempo da crise, no tempo da dificuldade, ele tinha para semear. Olha aqui, olha para cá, por favor, não distrai não. Isaac tinha para semear no tempo da seca, no tempo da crise, no tempo da dificuldade. Ele tinha. Qual que é o meu e o seu problema muitas vezes? Nós achamos que o que nós temos não é para semear. Pastor, eu estou na crise, eu estou num momento difícil da minha vida. Deus vai me entender, Deus compreende. Sabe, é que você ignora os princípios para ficar com o seu achismo. Deus realmente te entende, mas Ele olha para você e fala, eu entendo, mas você precisa avançar. Eu entendo, é porque você é muito imaturo, você precisa crescer em fé. Aí Deus olha para a gente e fala assim, olha, esse menino tem um potencial incrível para viver coisas extraordinárias, só precisa amadurecer um pouco mais e aprender a confiar em mim. Quando ele confiar em mim, ninguém vai conseguir parar. Quando ele aprender a confiar em mim, ele vai viver coisas extraordinárias. Sua vida não está nas mãos de uma pessoa, sua vida está nas mãos do Senhor. E assim, quando nós lemos na Bíblia que melhor coisa é dar do que receber, é porque você só pode dar aquilo que você tem. A equipe de louvor pode subir. Qual que é o nosso problema?
Qual que é o nosso problema? A gente quer dar daquilo que a gente não tem, hein? Não distrai não, olha para cá por favor, é muito importante que eu vou falar para você. O problema é que a gente quer dar aquilo que nós ainda não temos, e o Senhor não exige isso de você. O Senhor não pede para você dar o que você ainda não tem. Sabe qual que é o problema? Eu falo, quando eu tiver um salário de 5 mil reais, de 10 mil reais, aí você vai ver o que é generosidade. Você quer semear o que você não tem. Você não tem 5 mil, você não tem 10 mil. Foi isso que Isaac fez? Não, Isaac não falou, quando o Senhor me prosperar, eu vou semear. Isaac falou, eu não posso perder tempo, se Deus mandou, eu vou fazer agora com o que eu tenho aqui, porque o que eu tenho aqui é o suficiente para Deus fazer um milagre na minha vida. Deus multiplica o que você tem, não o que você não tem. Deus trabalha com o que você tem nas suas mãos. Ou não foi assim na multiplicação de pães e peixes? Deus fez um milagre de surgir pão e peixe? Não. Alguém pode dizer, não pastor, o milagre foi extraordinário, né? Surgiu do nada pão e peixe para uma multidão. Do nada, você não leu direito. Antes de multiplicar, o Senhor perguntou, o que nós temos aqui? 5 pães e 2 peixes. Alguém pode olhar e falar assim, alguém pode olhar? Não, Filipe falou. Você lembra o que Filipe disse? Alguém lembra? Senhor, o que são 5 pães e 2 peixes perto de uma multidão tão grande dessa? Filipe ignorou o poder de uma semente. Irmão, uma oferta de um jovem, de um menino, o lanche da escola de um menino. Aquele menino carregava uma mochilinha, um bornal. E dentro do embornal a mãe dele falou, olha, até o final da tarde você vai sentir fome, daí você pega esse pão, esse peixe e come. O menino falou, tá bom mãe. Mas alguém requereu aquela semente, aquilo que tinha no embornal. E talvez aquele menino poderia pensar, mas eu só tenho esse aqui, se eu der eu vou ficar com fome. Irmão, os 5 pães e 2 peixes não alimentaram só o menino, alimentaram mais de 5 mil homens, suas esposas, seus filhos. O poder daquilo que você tem, não é o que você não tem. O que você tem pode dar a você uma colheita. Não é que vai alimentar a sua casa, não é que vai abençoar a sua vida pessoal só. Todo mundo que está do seu lado vai experimentar desse transbordar de generosidade. Fica de pé no seu lugar. Meu amado irmão, eu estou aqui para dizer para você que o tempo da prosperidade do Senhor na sua vida está chegando. A mentalidade da fé não se encaixa com a mentalidade natural. A mentalidade da fé, ela não se sujeita às circunstâncias. A fé tem capacidade de publicar: chegou o tempo da colheita. Alguém pode dizer, mas olha a seca que está, mas olha a crise que está, mas olha aí o sistema como é que está. Pois é, se você quer ir para o Egito junto com todos, você pode ir, vai ser mais difícil. Mas se você quer caminhar com aqueles que são da fé, não coma a semente. Não coma a semente. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho experimentado o poder de uma semente. Semana passada nós entregamos para você uma pasta. E dentro dessa pasta tem uma carta que eu escrevi para a igreja. Uma carta pessoal minha para você, do meu coração.
E nessa pasta, do lado de dentro da pasta, tem um espaço para você escrever os seus alvos pessoais, aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida em 2024. Não ignore isso, tá? Não ignore o poder de escrever. Isso aqui vai ser um memorial. Memorial. Assim como o que Isaac viveu ficou escrito na palavra como um memorial da experiência de colheita dele, o que você vai escrever nessa pasta aqui, ó, vai servir de memorial para a sua história de colheita. Mas é o seguinte: dentro da pasta tem o recipiente para você colocar a sua semente, envelope de primícias. Esse envelope não é para você colocar uma oferta qualquer, não é o 10ão, 5ão que você está acostumado a dar todo domingo, não. Eu não vou falar o valor, isso aí é você com Deus. Como eu disse, alguns vão para o Egito, vão confiados na força do próprio braço. Alguns vão comendo a semente, vão comendo o pão, vai comendo o que tem na mão. Outros ousadamente decidem semear. Eu sou dos que ousam semear. Eu vou fazer uma oferta que eu ainda não fiz. O valor que Deus colocou no meu coração para semear esse ano é diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Eu quero desafiar você a entregar uma oferta de primícias, que vai ser a semente, ainda que no tempo da crise, ainda que você não esteja bem. Presta atenção, eu não estou dando um decreto de fome para você, não. Eu não estou dizendo para você que você tem que entregar algo que você não tem fé para entregar. Não estou dizendo isso. Você só entrega aquilo que seu coração está cheio de fé para dar. Amém? Eu já entreguei meu salário inteiro num dezembro. Já fiz isso. Mas talvez o Senhor está dizendo algo, o Senhor colocou um valor no seu coração, e você fala: pastor, eu não tenho valor ainda, eu não tenho recurso do valor que o Senhor falou no meu coração. Então faça o seguinte: pega esse envelope, escreva um valor. Eu vou testemunhar um negócio para vocês. Teve um ano, eu acho que eu não contei isso aqui no SIC, no Xaxim eu já contei, até porque foi lá que aconteceu. Teve um ano, num culto como esse, eu desafiei a igreja a fazer o que eu falei, escrever um valor aqui no envelope. E eu escrevi um valor de uma oferta que eu não podia dar, eu não tinha condições de dar, mas o Senhor falou no meu espírito: eu vou dar para você essa semente, eu vou te dar, pode colocar aí que eu vou te dar. E eu escrevi um valor no envelope. Irmão, no final daquele culto, um irmão da igreja me procurou aqui no púlpito, eu não tinha nem descido, me procurou aqui no púlpito e falou: pastor, dá o seu envelope aqui para mim. Eu falei: como assim, irmão? Não, me dá o seu envelope. Eu falei: por que você quer o meu envelope? Porque é a oferta de primícias que o Senhor intentou dar no seu coração, eu vou ofertar na sua vida, e o Senhor vai só transferir para a conta da igreja. Eu falei: tão rápido assim? Tão rápido? Eu falei: não, então peraí, então eu vou dar muito mais do que eu estava pensando. E naquele ano, irmãos, o valor que eu tinha imaginado que eu ia dar, eu dei 2 vezes mais. 2 vezes mais. Você vai colocar um valor nesse envelope, e quando esse valor surgir na sua mão, na sua conta, você vai se lembrar: o Senhor disse que ia me dar, o Senhor me deu, agora eu vou fazer a minha parte e vou semear o que eu disse que ia semear. Isso aqui não é palavra para qualquer pessoa, tá, irmão? Se você está nos visitando, se você está sem fé, amém, não tem problema. Mas se você entende que Deus está falando com você, não ouça a voz de Satanás, porque o diabo está querendo colocar no seu coração que isso aí é tudo conversa fiada de pastor mequetrefe que quer roubar seu dinheiro. Se você pensa assim, fica à vontade, volta para casa com o seu dinheiro, que não vai ter efeito nenhum se você entregar aqui. Mas se você tem fé no seu coração, faça algo que você ainda não fez. Quando que eu posso entregar minha oferta de primícias, pastor? Você pode entregar hoje, você pode entregar semana que vem, você pode entregar no domingo do Natal, você pode entregar no culto da virada. Nós sempre falamos do culto da virada, é o melhor. Mas eu quero orar especialmente por você
que decidiu nessa manhã entregar uma oferta diferente de primícias, você não precisa entregar hoje, mas se você vir aqui hoje para entregar o seu dízimo, eu vou pedir para você ficar aqui na frente. Se você vai dizimar hoje, você vai ficar aqui na frente. Na verdade, se você dizimou já esse mês, você vai ficar aqui na frente. E se você decidiu no seu coração entregar uma oferta de primícias, seja hoje, ou seja esse mês, ou até o mês de janeiro, você vai ficar aqui na frente, porque eu quero fazer uma oração especial para você. Amém? Porque aqueles que são como Isaac vão experimentar de algo que nunca experimentaram. Experimente, faça algo extraordinário. Tem coisa que está guardada que não é comida, não é pão, é semente. E Deus está falando especialmente com algumas pessoas aqui. Amém? Faça isso. Tem um envelope na sua cadeira aí, que é o envelope da oferta. Se você separou o seu dízimo, entrega o seu dízimo. Se você quer entregar a sua oferta do culto, pega esse envelope aí. Mas pode ser que você já queira entregar a sua oferta de primícias. Os servos estão na lateral com o envelope de primícia. Estão? Os servos estão aí com o envelope de primícia? Na mão? Sim? Ok. Então você vai procurar um servo e você vai pegar o seu envelope. Pode sair do seu lugar enquanto a equipe canta uma música. Você sai do seu lugar, entrega o seu melhor ao Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Vem cantando, querido. Vem celebrando ao Senhor, amém? Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Cante! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Vamos cantar. Estamos de pé. Você está sentado, levanta. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja.
pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, Declare isso. pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nossa alçada, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. E assim permaneceremos. Aleluia. Amém. Se você veio aqui para frente, é porque ou você já dizimou esse mês, ou você decidiu entregar uma oferta de primícias. Eu quero abençoar essa semente que você lançou na terra. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão aqui na frente que creram de verdade nessa palavra. Eu vou repetir uma frase que eu falei aqui durante a ministração: que o Senhor não deixa ninguém numa fria. O Senhor não te chama para fazer algo que Ele não vai te sustentar. Feche os seus olhos, deixa eu abençoar você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, adolescente que vieram aqui à frente, Pai. Alguns dizimaram esse mês, alguns decidiram semear. Talvez alguns que estão aqui, ó Pai, ainda nem têm a semente na mão. Pai, mas eu quero declarar que o Senhor proverá a semente, Pai, e a colheita virá logo em seguida. E será uma colheita assim como lemos, 100 por 1, 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada pessoa que decidiu no coração andar em fé. Pai, se porventura alguma dessas pessoas que estão aqui, dentro desse prédio, Pai, está vivendo um momento difícil, de aflição financeira, de dívidas, Pai, eu quero declarar que assim como vimos no vídeo, o Senhor é aquele que abre uma porta no vale de Acor, no vale da amargura, no vale da dificuldade. O Senhor tem nas suas mãos uma chave que abre portas que ninguém fecha, que fecha portas que ninguém abre. Eu quero declarar, Pai, a bênção do Senhor sobre todas as pessoas que estão dentro desse prédio, os que vieram à frente, aqueles que não vieram. Eu declaro, Pai, eles experimentarão de algo extraordinário, em nome de Jesus, amém. Você é abençoado, você é muito abençoado. Aplauda o Senhor por isso. Veja se tem alguém aí do seu lado, fala para essa pessoa: você é muito abençoado, você tem o favor de Deus na sua vida, amém. A sua semente vai frutificar. Fala para a pessoa do seu lado aí: toda semente lançada vai prosperar em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua semana, que a sua casa seja suprida, abastecida, cuidada, cercada pelo Senhor, que a enfermidade não encontre lugar na sua casa, que você possa experimentar de rica provisão e abundância, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde os seus caminhos, livre os seus filhos, seu marido, sua esposa, seu cônjuge, livre os seus pais, os seus tios, avós. Sua casa não será tocada pelo diabo, porque o sangue do Senhor está sobre os umbrais, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua família e sua casa, hoje e sempre, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus.